talento para as artes é algo que pode estar presente em qualquer um de nós, sem discriminação de gênero, de raça ou de condição financeira. E este pensamento é a base do projeto Boca de Brasa, que foi retomado há 3 anos e tem revelado muitos talentos nas comunidades de Salvador. Nesses locais são oferecidas oficinas gratuitas de artes e tudo é organizado pela equipe da Fundação Gregório de Matos. Por isso, meu convidado de hoje é o presidente do órgão, o produtor e diretor teatral Fernando Guerreiro. Seja muito bem-vindo, Fernando. Obrigado, estou muito feliz de estar aqui na Band, espectadores, vamos bater esse papo agora. Isso mesmo. Fernando, como foi que surgiu essa ideia, essa intenção de levar arte para as comunidades de Salvador e, ao mesmo tempo, revelar novos talentos nesses locais? Olha, quando eu assumi a Fundação Gregório de Matos, já mais ou menos 2 anos e meio atrás, eu já tinha em mente fazer um trabalho que saísse do eixo tradicional da cultura de Salvador, do apoio à cultura, que é do Campo Grande a Pituba. E eu fui fazer uma grande pesquisa e descobri que existia um projeto que marcou muito a cidade, que tinha sido abandonado, parou, e eu resolvi trazer esse projeto de volta, inclusive mantendo o nome original, porque eu não acharia justo retomar o projeto e trocar o nome. Então, o projeto Boca de Brasa, certo, que foi criado, por incrível que pareça, junto com a Fundação Gregório de Matos, na década de 80, voltou para a Fundação Gregório de Matos novamente, e a gente está aí já na 12ª edição, já partindo para a 13ª, certo, e criando toda essa rede, porque, na verdade, eu diria a você que a gente está aí prospectando e dando apoio para um movimento cultural que já existe. É impressionante, eu tenho acompanhado todo o processo do Boca de Brasa, e é impressionante a quantidade de grandes artistas, de grandes projetos culturais que existem sem apoio, sem visibilidade, em áreas periféricas, em áreas de menos poder aquisitivo e que estão precisando só ganhar espaço, estão precisando só ganhar suporte para que Salvador realmente se transforme num grande celeiro cultural. Agora, muita gente em casa deve estar se perguntando por que Boca de Brasa? Vem do poeta, do apelido do poeta. É muito engraçado, porque quando esse projeto apareceu, ela apareceu junto com a Fundação. A Fundação é Gregório de Matos, homenageando esse grande poeta satírico, E aí o Boca de Brasa era o apelido do Gregório. Então, na época, as pessoas resolveram fazer esse casamento. A Fundação Gregório de Matos, então Boca de Brasa por quê? Porque é um projeto que fala, é um projeto que acontece na rua, em que se declama, se canta no meio da rua. E isso é um pouco o perfil do poeta. Agora, vocês levam essas oficinas de arte para as comunidades e elas são ministradas por quem? Como é que funciona? Olha, na verdade, a gente chega primeiro no bairro e faz um grande encontro com a comunidade artística. Certo? E a partir desse encontro com a comunidade, a gente tem uma percepção, qual é o perfil daquela comunidade. E a partir daí eu apresento os professores e as oficinas que vão ser ministradas. Aí começa um longo período das inscrições, de uma semana, e durante a semana seguinte as oficinas são ministradas. E sempre no domingo, no final dessa semana, a gente leva um caminhão-palco para uma praça do bairro e apresenta o resultado dessas oficinas, grupos locais que se apresentam também e sempre um artista convidado. Agora mesmo, esse mês, nós temos Margareth Menezes e Márcia Short, que vão se apresentar, respectivamente, na Liberdade e em Lobato, dentro do Boca de Brasa. Lobato é o próximo ponto onde vocês vão levar o projeto. O próximo ponto, então, o pessoal de Lobato tem uma comunidade artística muito grande, muita gente boa em Lobato, já se preparem para se inscreverem nas oficinas para participarem do projeto. E aí vocês revelam os talentos dessas comunidades, é uma forma de reconhecer um artista que está ali escondido, sem visibilidade? Olha, eu diria muito mais assim, um diálogo, A gente, na verdade, está chegando para dialogar com esses artistas, para perceber necessidades e também ouvir e perceber as tendências da cidade. Muita coisa que apareceu no Boca de Brasa hoje já consta das programações da cidade e já está recebendo apoio dos editais da Fundação Gregório de Matos. Por quê? Tem um dado muito importante. Uma dessas oficinas, inclusive hoje a campeã de inscrições, é a oficina de elaboração de projetos. Por quê? Porque os artistas já perceberam que eles precisam se conectar com a rede de cultura. Então, além deles serem artistas, eles também têm que ter ou serem administradores, gestores, para conseguirem captar e conseguirem entrar no mercado e conseguirem gerar visibilidade. Então, essa oficina é uma oficina sempre muito cheia,
certo? Que desperta muito interesse. E a partir dessa oficina, os grupos já se inscrevem em editais, os grupos já se inscrevem em festivais, em eventos, e eles vão construindo, na verdade, uma rede e uma carreira. E nesses últimos 3 anos, por onde o projeto Boca de Brasa já passou? Olha, a gente já rodou, não sei se eu vou lembrar exatamente todos os bairros, mas a gente teve edições em Cajazeiras, em Plataforma, na Boca do Rio, no Nordeste de Amaralina, Pernambués, nós passamos por Itapuã, ou seja, a gente já foi de ponta a ponta da cidade, certo? Esse ano já fizemos Ribeira, certo? Então nós estamos aí rodando de ponta a ponta para estar aí revelando, dialogando. E deve ser interessante como a arte consegue entrar nessas comunidades que muitas vezes fica sem um diálogo, né, com outros setores. Olha, algumas percepções assim que a gente já, algumas coisas que a gente já entendeu. Os locais onde existem centros de cultura. Por exemplo, Alagados. Alagados tem um centro de cultura maravilhoso, administrado por Jamira, que está lá há 30 e tantos anos. O Cine Teatro de Plataforma, hoje é administrado por Márcio, foi administrado por Ana Vanesca. Todos estes locais. Cajazeiras tem uma escola administrada por Natan, a área de cultura, que tem um grande grupo que trabalha com cultura. Todos os locais onde existe um trabalho já em cultura, o movimento está muito mais avançado. Certo? Os locais onde não existem esses espaços, a gente tem muito mais dificuldade de chegar e de dialogar. Então, existe um outro projeto aí que a gente está começando a conversar com a Secretaria de Educação, que é transformar algumas escolas em centros de cultura nos fins de semana. Porque é importante que, além do projeto Boca de Brasa chegar, ele vá deixando, certo, legados, raízes. E essa questão do espaço é muito importante. Hoje existe um movimento muito grande para que Cajazeiras tenha um centro de cultura, um bairro imenso, talvez uma das maiores populações de Salvador, e não existe um centro de cultura em Cajazeiras. Então já tem um projeto de uma escola em tempo integral que vai ser construído em Cajazeiras e dentro dessa escola vai ter um teatro de 600 lugares. Então, automaticamente, essa comunidade vai ter onde exercitar arte, vai ter onde debater cultura e vai ter onde apresentar os seus resultados. Excelente. Fernando, nós vamos continuar esse bate-papo no próximo bloco. Não saia daí que a gente volta já. O nosso convidado de hoje do Band Entrevista é o presidente da Fundação Gregório de Matos e também diretor teatral Fernando Guerreiro. Fernando, certamente revelar qualquer talento deve ser muito satisfatório para a equipe que faz parte do projeto Boca de Brasa. Mas você tem em particular alguma história assim, que foi surpreendente nessa revelação de talentos? Olha, eu estou muito encantado com o movimento da poesia na cidade de Salvador. Eu tenho uma oficina de literatura ministrada por Carrano, que é uma grande figura, um grande professor, e eu tenho ficado encantado com os poetas que estão aparecendo, com os talentos que estão sendo revelados. E junto a isso existe um movimento hoje grande na cidade de saraus, acontecendo em vários bairros, com uma periodicidade incrível, às vezes são semanais, às vezes são quinzenais, e só gente jovem. Então, a gente está sempre discutindo, os jovens não estão lendo, a literatura está muito distante por causa da questão do computador, nada. Os jovens voltaram a ler e esse movimento da literatura está muito forte. O hip hop também está com uma força incrível nos bairros, é um ritmo, é um gênero que está tendo uma força muito grande em todos os bairros que a gente chega. E um terceiro aspecto, que é a cultura evangélica, que hoje a gente já pode falar da cultura evangélica, porque as pessoas às vezes são muito preconceituosas em relação a isso. E na verdade a gente tem vários artistas que aparecem no Boca de Brasa, excelentes, inclusive grupos de hip hop, grupos de pagode, todos ligados ao chamado movimento gospel. E que aparecem pessoas talentosíssimas. Então, eu acho que, digamos assim, essas são as 3 grandes surpresas que têm aparecido. E aí fica o exemplo de que a arte ela tem esse poder de dialogar principalmente com o jovem, né? Então, vocês também têm percebido isso, né? O jovem que a gente vê em muitas histórias, né, de adolescentes que se envolvem no mundo das drogas por uma falta até de oportunidade. E a arte tem esse poder de resgatá-lo. Olha, eu sempre digo que uma quadra esportiva em um centro de cultura, em cada região da cidade ou em cada localidade resolveria bastante esse problema que a gente vive hoje com relação à criminalidade, com relação às drogas, certo? É muito importante, o jovem se identifica, é um movimento que tem um lúdico presente muito forte. Então eu acho que a cultura é, além de tudo, um grande fator de transformação social.
além do aspecto da diversão, além do aspecto do lazer, a cultura é transformadora, a cultura é capaz de mudar a sociedade. Por isso que eu torço muito para que o Boca de Brasa seja apenas o início de outros e outros projetos que levem cultura para os bairros da cidade de Salvador. E qual é a reação desses moradores quando eles têm a oportunidade de fazer diversas oficinas gratuitas? Olha, a reação é muito positiva, eles estabelecem um diálogo interessantíssimo com os professores. Às vezes a oficina tem 3 horas de aula, às vezes leva 4 horas e meia, leva 5 horas, redes são criadas, né? Então é uma troca muito interessante e todos os professores também saem muito motivados, porque eles percebem a carência daquelas pessoas e a entrega delas. Então, na verdade, eu diria que os dois lados saem muito satisfeitos. E no dia 21 de abril, a gente está fazendo aí o primeiro grande festival Boca de Brasa. O que é isso? A gente vai levar os grandes destaques para uma festa que vai acontecer no Teatro Castro Alves, no dia 21, dirigida por Elísio Lopes Júnior, que é um grande diretor, um grande amigo meu, que vai fazer uma grande ópera com esses grupos que se destacaram, né, no projeto Boca de Brasa até então. E também a gente vai aproveitar lá para fazer uma grande troca, uma grande festa, né, uma grande comemoração do sucesso do projeto. Então fica aí, anotem, dia 21 de abril, a entrada, como é que vai ser? A gente vai resolver todos os detalhes, nós vamos informar tudo aí na mídia. Excelente. Agora, Fernando, além dessa questão da revelação de talentos, das oficinas, o Boca de Brasa, ele também está trazendo a discussão sobre o Plano Municipal de Cultura. E em que pé está essa discussão? A gente está hoje, Salvador está entrando, existe um Plano Nacional de Cultura, um plano estadual, e Salvador, desde o final de 2013, que criou, né, o Sistema Municipal de Cultura. Dentro do Sistema Municipal de Cultura, a gente tem que construir o Plano Municipal de Cultura. O que é o Plano Municipal de Cultura? Na verdade, são todas as linhas mestras da política cultural do município que vão vigorar nos próximos 10 anos. Isso, inclusive, evita que mudanças de governo causem alterações na política cultural, certo? Pode haver algumas mudanças e tal, mas o plano está lá. Então, nós vamos construir esse plano. Para isso, nós estamos discutindo bairro a bairro com as comunidades, as demandas, as sugestões e estamos elegendo, certo? Agora, nesse mês, até o final de março, o Conselho Municipal de Políticas Culturais, que a gente vai ter 15 membros do poder público e 15 membros da sociedade civil. E entre os 15 membros da sociedade civil, 5 são representantes territoriais da cidade de Salvador, ou seja, representantes de bairros da cidade. Então, você que está aí assistindo o programa, que é artista, ou você que quer concorrer ao conselho, certo? Entre no site da Fundação, dê uma olhada, porque você pode virar um conselheiro de cultura da cidade de Salvador. E participar ativamente. Ativamente da construção dessa política cultural, dessa lei orgânica de cultura que nós pretendemos estar construindo até o final desse ano. Excelente. Fernando, nós vamos para um breve intervalo, não saia daí que a gente volta já. O nosso convidado de hoje do Band Entrevista é o presidente da Fundação Gregório de Matos e diretor teatral Fernando Guerreiro. Fernando, a gente já comentou aqui sobre o sucesso do projeto Boca de Brasa, mas a Fundação Gregório de Matos tem diversas ações no campo cultural, incluindo aí o selo literário João Ubaldo Ribeiro, que foi criado no ano passado. Como é que está esse projeto? Olha, a gente já fez um concurso com vários gêneros e a gente deve estar lançando em maio a primeira coleção desse selo com 8 volumes. São 8 obras literárias de diversos gêneros. A gente tem literatura infantil, a gente tem uma republicação, a gente tem poesia, certo? A gente tem crônica, conto, romance, ou seja, uma coleção que é o primeiro resultado desse selo João Ubaldo Ribeiro. E a gente pretende lançar mais 2 agora na gestão. E tem um outro aspecto muito importante, né? Eu diria sempre assim, que a Fundação voltou a ter representatividade na cidade de Salvador, porque existe um prefeito interessado em cultura, que é a ACM Neto. Eu não poderia deixar de destacar isso, porque sempre o dirigente é quem determina um pouco o que acontece com a política cultural. Então, eu acho que no momento em que o ACM Neto me convidou, ele já tinha essa ideia de que a cultura é importante na cidade de Salvador e a Fundação ganhou esse gás e está com essa série de projetos aí. Além do selo João Ubaldo, a gente finalmente, agora em abril, reinaugura o Teatro Gregório de Matos. Entrega de volta à população aquele que é considerado teatro municipal. E a gente está criando um corredor cultural, porque o Espaço Cultural da Barroquinha já está funcionando, certo? A gente fez uma grande reforma ali no entorno e está entregando o Teatro Gregório de Matos, que vai passar a funcionar como um grande centro de estudo e pesquisa de musicais.
porque eu sempre defendi que Salvador é uma cidade profundamente musical, ligada à música e ao humor. E não entendo por que Salvador ainda não conseguiu construir uma tradição nesse gênero. Uma linguagem própria, uma tradição. A Aninha Franco, inclusive, pontua muito isso, já conversamos várias vezes sobre isso. E o Gregório vem para preencher essa lacuna, para virar esse grande centro da produção, divulgação e discussão desse gênero na Bahia, em Salvador e no Brasil. E só lembrando que o Teatro Gregório de Matos, ele fica ali próximo ao Cine Glauber Rocha. Ele fica atrás do Cine Glauber Rocha, na Praça Castro Alves. E vocês pretendem interligar todos esses centros culturais? Todo o entorno ali já está requalificado. Vocês visitarem, vocês vão tomar um susto ali, como está bonito. E a gente vai criar, isso faz parte dessa grande ideia de reestruturação da Praça Castro Alves e da Rua Chile. O Palace já está sendo reformado, vão existir várias lojas na Rua Chile, ou seja, a gente vai ter um centro da cidade muito mais vigoroso e muito mais habitado. E aí também nós temos a Fundação Gregório de Matos mantendo lançamento de editais de fomento à cultura, né? Como o Arte por Toda Parte. A gente tem o Arte Toda Parte, o Arte Todo Dia, o Arte na TV, arte demais. Não vou dizer, muita arte, eu digo, não, faz parte. E a gente está agora rodando com uma série de espetáculos, né? A gente está premiando 100 e poucos projetos agora no ano 2 dos editais. E esses projetos já estão rodando pela cidade, inclusive no aniversário da cidade, que começa no dia 23. A gente vai ter a apresentação de vários espetáculos contemplados pelo edital, né? A gente tem um grande espetáculo no Circo Peculino, que foi contemplado pelo edital. A gente tem um festival de teatro chamado Maré de Março, que também foi contemplado pelo edital. Ou seja, projetos ligados à literatura, certo? Acessibilidade. Então, Poética dos Sonhos, Caymmi, vai ser apresentado no Espaço Xisto. É um projeto lindíssimo ligado à acessibilidade. Artistas, né, que estão se apresentando e é um projeto muito, muito interessante. Ou seja, estamos aí, eu digo sempre, voltando à normalidade. As pessoas me perguntam, Fernando, a fundação, que coisa maravilhosa. Não tem nada de maravilhoso. E isso é o que tem que acontecer sempre e o que deveria ter acontecido nas últimas décadas. Então, a gente está trazendo de volta a fundação ao papel que é dela. Só lembrando que essas programações do aniversário da cidade começam dia 23, vão até dia 29. 29. É isso em vários espaços públicos. A nossa grande preocupação ao construir essa programação de aniversário é que ela fosse multicultural, ou seja, praticamente todos os gêneros estão contemplados nessa programação e que ela fosse espalhada pela cidade. Então a gente tem palco e apresentações em quase toda a cidade. Fernando, ao fomentar eventos culturais, você acredita que é importante as manifestações artísticas de uma cidade terem espaço sempre e não apenas em eventos específicos? Olha, tem uma coisa que você chama que é a política do evento, que é a política temporária. E tem a ação estruturante. A ação estruturante é aquela que avança no tempo. Ela não acontece uma vez, ela não acontece duas vezes, ela vai sendo construída. Inclusive, uma das maiores funções, se eu não diria a maior, da própria fundação é trabalhar com essas ações estruturantes. Por isso os editais, por isso o Plano Municipal de Cultura, por isso a criação do Conselho. Ou seja, nós trabalhamos, a Saltur trabalha basicamente com eventos e nós da Fundação trabalhamos com essas ações que vão construir, digamos assim, essa teia, essa cama para que a cultura possa florescer e ficar cada vez mais forte. Ótimo. Fernando, nós vamos para um breve intervalo, não saia daí que a gente volta já. O nosso convidado de hoje do Band Entrevista é o presidente da Fundação Gregório de Matos e diretor teatral Fernando Guerreiro. Fernando, entre tantas ações da Fundação, vocês têm aí uma parceria com a Agência Nacional de Cinema, a Ancine, e o audiovisual aqui no estado tem ganhado mais espaço? Olha, a gente está discutindo muito essa questão da política, do apoio, né, e de criar uma política específica dentro da Fundação Gregório de Matos para o audiovisual. Eu falo sempre que a Bahia é um cenário maravilhoso para a produção de filmes. A gente tem roteiros para produzir até o final dos tempos. E eu ainda acredito que o audiovisual aqui ainda não está na velocidade que ele precisa estar. Pela própria cidade, pelas próprias características da cidade. Então, nós lançamos um edital o ano passado em parceria com a Ancine, né, chamado Arte na TV, que nós estamos premiando 4 projetos, né? E eu espero que esse ano esse edital possa dobrar o valor, né? Nós fizemos um aporte de 500 mil, a Ancine fez um aporte de 1 milhão, e a ideia é que agora, em 2015, dobre. A Ancine faça um aporte de 2, a gente faça um aporte de 1 milhão.
Mas, além disso, eu estou discutindo com o pessoal de audiovisual que outras políticas a gente pode desenvolver, porque é uma área que eu tenho um interesse específico, porque eu acho que Salvador, como a Bahia como um todo, não sei, ela não está na posição que ela mereceria estar. E eu não acredito que seja por falta de grandes artistas, de grandes cineastas, de grandes produtores. Eu acho que a gente ainda não tem uma política específica para audiovisual desenhada e praticada da maneira como deveria ser. E talvez aí falta também o reconhecimento do poder do audiovisual, né? De alcance, de chegar às comunidades também. Olha, tem uma questão interessantíssima, né? Porque o audiovisual é um retrato de uma cidade. Através do audiovisual você chega a uma identidade. E não é só isso. Quando você apresenta um filme lá fora, você automaticamente desperta o interesse pela cidade. E isso automaticamente traz o quê? Turismo, visitantes, a cidade começa a ser discutida internacionalmente, nacionalmente. Então você leva o audiovisual para qualquer lugar. Você leva um produto para qualquer lugar. E você apresenta hoje, as redes de TV estão aí, né? Existe uma lei que está protegendo o audiovisual brasileiro, né? Então eu acho que existem vários meios e formatos para você chegar no público. Só que a gente precisa trabalhar muito com a produção e a distribuição. E é interessante porque o audiovisual ele consegue reunir, agregar várias formas de manifestações artísticas. O audiovisual, na verdade, você capta a alma de uma cidade. Eu diria que o cinema, que o telefilme, ele capta assim, a essência de um lugar. E Salvador é uma cidade essencialmente cinematográfica. Se você prestar atenção aqui, se vive o cinema nas ruas, em todos os lugares. Então, quem sabe a gente não poderia fazer um grande musical no cinema? Aqui um grande musical, juntando a experiência do Teatro Gregório de Matos, né, com o trabalho do audiovisual. Então, eu acho que esses projetos e essas propostas, com certeza, vão existir e a gente está aí discutindo como a gente pode direcionar de uma forma mais eficaz o apoio ao audiovisual na cidade. E a outra ação que a Fundação está bem focada é a recuperação do arquivo público municipal. Eu queria, inclusive, conclamar a população para entrar nessa corrente junto com a gente. Nós temos em Salvador um dos arquivos mais completos da América Latina. Além de que ali no Arquivo Público Histórico Municipal está a memória da cidade. Ali estão fotos, ali estão as atas da Câmara, os principais acontecimentos que envolvem a cidade de Salvador. E esse arquivo hoje está numa situação muito delicada. Ele está se deteriorando, ele está numa situação bastante limite, assim, quase uma situação limite. Nós já conseguimos recuperar uma coleção, da coleção do Mário Leal Ferreira, que é uma coleção assim, fantástica, de um planejamento que ele fez em relação ao traçado urbano da cidade de Salvador. E estamos lutando para, inclusive com já uma lei aprovada na Rouanet, para mudarmos de sede. Hoje o arquivo funciona de uma forma precária junto com a Fundação Gregório, na Rua Chile. Nós estamos estudando junto com a Prefeitura, junto com a Casa Civil, levar esse arquivo para uma outra sede, certo? E continuar esse trabalho de recuperação de cada coleção. É um trabalho minucioso, é um trabalho que leva tempo, que não gera uma mídia imediata, mas a memória, um povo sem memória é um povo que não existe. Então temos que estar atentos para lutarmos pela preservação da memória da nossa cidade. E depois que vocês conseguirem recuperar todo esse material, claro que o arquivo vai ficar aberto ao público para já pesquisas. Está disponível, hoje o arquivo é muito frequentado, mas a gente pretende oferecer melhores condições para aquelas pessoas que vão até lá. Porque hoje as condições não são ideais, né? Então a gente pretende oferecer melhores condições para que as pessoas possam fazer a consulta com muito mais precisão e qualidade. Fernando, muito obrigada, parabéns pelo trabalho à frente da Fundação Gregório de Matos e vamos só aqui reforçar para o pessoal de casa o projeto Boca de Brasa, o próximo ponto é o Lobato. No dia do aniversário da cidade, ou seja, 29 de março, nós vamos estar em Lobato com a participação especial de Márcia Short e todos os artistas. E você, da região, não precisa ser só do bairro de Lobato, da região, apareça por lá para fazer as inscrições nas oficinas. Muito obrigada, Fernando. Bem, e você já sabe, temos um novo encontro no próximo domingo. Até lá!